todos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Isaías, capítulo 38. Isaías, no capítulo 38, a partir do versículo 1. Esperar que todos encontrem o texto, vamos lê-lo juntos, né? A palavra do Senhor. Amém? Todos encontraram? Diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito opere nos nossos corações, ó Deus, que estejamos capacitados para ouvir a Tua voz e também para transmitir a Tua mensagem. Esteja nos abençoando, esteja envolvendo este culto, que o Teu Espírito Santo esteja operando de forma intensa, Senhor, em cada vida, esteja agindo, ó Deus. Trabalhe na mente, trabalhe no coração, trabalhe no interior de cada um. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o que diz aqui? Põe a tua vida em ordem. Foi o que foi dito ao rei Ezequias através do profeta Isaías. Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Já pensou você receber um profeta na sua casa com uma notícia dessas, né? Os irmãos sabem quantos anos tinha o rei Ezequias quando ele recebeu essa visita do profeta Isaías? Ele tinha cerca de 39 anos. Estava na flor da idade, né? É bem a época que se tem muitos projetos na vida, muitos ideais, e de repente você descobre que com 39 anos você vai morrer. E o profeta Isaías era amigo, estava ligado ao rei. Era uma palavra confiável, porque o profeta Isaías era o homem que orava junto com o rei Ezequias nos momentos difíceis. A palavra do profeta nunca caía por terra. O rei sabia que aquilo era verdade. E o que o rei fez? Ele começou a orar. Eu gosto do jeito que o rei Ezequias ora. Eu tenho aprendido a orar, como nós encontramos aqui na Bíblia. Os irmãos percebem que ele argumenta com Deus. Ele diz assim, no versículo 3, lembra-te, Senhor, de como eu tenho servido o Senhor com fidelidade e devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ele conversou com Deus, falou: Senhor, olhe para mim, eu tenho agido corretamente. É interessante que um pouquinho antes, lembra da vitória que houve sobre o rei Senaqueribe, né? O rei estava, o exército de Senaqueribe estava lá em volta da cidade, e o rei Ezequias e Isaías oraram diante do Senhor. E o que aconteceu? Lembram-se? Deus mandou
um anjo, vamos voltar então ali no capítulo anterior, no capítulo 37, versículo 14, olha só. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou ao Senhor, porque a cidade estava cercada. E lá no versículo 36 diz que Deus ouviu a oração dele. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Então esse rei era aquele que já tinha visto a mão de Deus, já tinha visto o poder de Deus. Era um homem que sabia orar, que orava argumentando com Deus, e tinha essa intimidade com Deus, e chorava na presença de Deus. E quando o profeta chegou para ele e disse, olha, arruma a sua casa, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, não viverás. Ele se coloca diante de Deus, e Deus lhe dá mais 15 anos. Mas eu gostaria hoje de pensar um pouquinho, e você pensar comigo. Ele era um rei que sabia orar, certo? Ele era um rei que tinha visto um milagre extraordinário de Deus mandar um anjo e acabar com 185.000 homens do exército inimigo. Ele tinha visto o poder de Deus se manifestar. Ele pediu uma prova para Deus e pediu que o relógio voltasse, retrocedesse. Seria uma alteração no universo para que o tempo voltasse para trás. Ele viu esse sinal. E mesmo assim, a palavra do profeta para ele foi: põe a tua casa em ordem. O que ele tinha para pôr em ordem? Ele era um homem de fé, ele era um homem de oração, ele era um homem que via milagres, ele era um homem que Deus atendia. Será que tinha alguma coisa na vida dele que precisava ser tocada? Que precisava ser mexido, que precisava ser transformado? Muitas vezes acontece conosco também, né? A gente chega diante de Deus, mas eu sou tão correto. Senhor, mas eu tenho andado tão justamente diante do Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante na sua casa, eu não falto um culto, o Senhor tem respondido às minhas orações. Será que tem coisas ainda, mesmo assim, para colocar em ordem na nossa casa? O que será que havia com esse rei, que Deus o tocou dessa maneira e agiu assim, dando-lhe essa ordem: arruma a tua casa? Deus lhe deu 15 anos a mais, né? A gente não sabe quanto tempo mais nós vamos viver, né? Talvez eu tenha mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus deu ao rei 15 anos, e nesses 15 anos ele teve a oportunidade de colocar em ordem a sua casa. E o restante dos anos da nossa vida também é a oportunidade de colocarmos em ordem a nossa casa. Vamos aprender aqui com o rei o que aconteceu nesses 15 anos que Deus lhe concedeu, né? A casa que ele tinha que colocar em ordem era a sua casa, em primeiro lugar, a sua casa interior, assim como todos nós. Existem aspectos da nossa morada, que é o nosso corpo, porque nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito, e muitas vezes interiormente nós temos problemas seríssimos que precisamos colocar em ordem. Uma das notas mais tristes na vida do rei
Vamos ler lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, segundo livro de Crônicas, capítulo 33, olha que tristeza nós encontramos. Segundo Crônicas, no capítulo 32, melhor dizendo, no versículo 24. Segundo livro de Crônicas, 32, 24, diz assim, ó. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu, e orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Agora olha o versículo 25. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu com o que foi tratado. Por isso, com a bondade com que foi tratado, por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Deus lhe deu 15 anos, mas ele não correspondeu à bondade com a qual ele foi tratado. Ele não fez jus a esses 15 anos, porque ele não se permitiu trabalhar o seu interior, o seu coração. O que diz esse texto? Que esses 15 anos que ele teve a mais, o coração dele se tornou orgulhoso. Vamos voltar lá para Isaías, no capítulo 38. Diz a palavra de Deus que ele recebeu uma visita, né? Isaías, capítulo 38. Ou melhor, o capítulo 39, olha só a visita que ele recebeu. Isaías 39. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera da sua doença e da sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Qual que era o problema de Ezequias? Ele estava orgulhoso das suas conquistas, orgulhoso dos seus tesouros, orgulhoso de tudo que ele possuía. E quando chegou lá aquela comitiva daquele rei enviado da Babilônia, o que aconteceu? Ele abriu a sua casa e mostrou: olha os meus tesouros, olha as minhas especiarias, olha os meus empregados, olha como Deus tem me feito próspero, olha como é o meu reino. Porque o coração dele estava firmado também nas suas posses, nas suas conquistas. É interessante, né? Ele era um homem de Deus? Era. Mas haviam questões dentro do interior dele que precisavam ser trabalhadas. E muitas vezes no meio do povo de Deus há isso também. O coração é de Deus, mas o orgulho maior da sua vida são os seus bens, seu salário, a sua condição, as suas conquistas, os seus títulos, os seus empregados, o seu carro, a sua casa. E quando ele abriu as portas do palácio para aquela comitiva, logo em seguida ele recebeu a visita de quem mesmo? Ele recebeu a visita do profeta Isaías de novo. Vamos ler ali? Olha o que o profeta Isaías disse, no versículo 3.
Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante. Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Ele iria perder tudo. Ele iria perder o trabalho dos seus avós, dos seus pais. Ele iria perder o seu palácio, seus tesouros. Que coisa! Porque havia orgulho naquele coração. Põe a tua casa em ordem. Em primeiro lugar, significa o seu interior, o seu mundo de vaidades, o seu mundo de orgulho. E como nós sabemos que ele era tão orgulhoso e vaidoso, e tão autossuficiente, assim? Porque quando foi lhe dito assim, olha o que o profeta diz, versículo 7. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que significa isso? Significa que o profeta estava dizendo, por causa da sua atitude de orgulho, por causa da sua vaidade, a sua descendência será comprometida. Sabe o que significa ter filhos que se transformam em eunucos? Os irmãos sabem o que é um eunuco, né? Eunuco era aquele indivíduo que era levado, era castrado para cuidar da rainha no palácio. O que o profeta Isaías está dizendo, olha, a sua geração vai acabar aqui. O teu futuro, e o futuro da tua família, e o futuro do teu povo, será comprometido. E qual foi a resposta do rei? Vamos ver? No versículo 8. O que ele disse para o profeta Isaías? Ele disse: é boa a palavra do Senhor que você falou. Era boa? Não. É boa a palavra. Por quê? Ezequias respondeu: pois pensou lá consigo mesmo, né? Haverá paz e segurança enquanto eu viver. Ele era tão egoísta que ele pensava assim: isso vai acontecer só depois que eu morrer, eu tenho mais 15 anos, e serão os meus descendentes que vão sofrer, serão os meus filhos, será a próxima geração. É boa essa palavra, significa que eu serei feliz, significa que eu vou desfrutar dos meus tesouros, significa que eu vou desfrutar da alegria da minha vida, do meu reino. E a família? E os filhos? E a próxima geração? Os irmãos sabem que a próxima geração, o que aconteceu? Foram cativos para a Babilônia. Ficaram escravos na Babilônia, exilados por 70 anos. Mas é boa essa palavra. Afinal, não vai me atingir. Quando Deus manda o profeta dizer, ponha em ordem a sua casa, é para pôr em ordem o seu mundo interior. Porque quando você tem o seu mundo interior, o seu coração afetado
pelo egocentrismo, pela vaidade, pelo materialismo. Você não está destruindo somente o seu mundo interior, mas você está destruindo a vida dos outros. Você não está preocupado com a sociedade. Eu vejo muito isso nas eleições, né? Porque quando você toma uma atitude eleitoral hoje, isso pode repercutir por décadas, décadas, décadas e gerações. E às vezes você pensa, se for mudar alguma coisa de radical, vai demorar. Quem vai se ferrar, com perdão da expressão, são os meus netos, os meus bisnetos. Está lá na frente. Enquanto eu viver, eu posso fazer minha faculdade, eu posso ter o meu emprego, né? Eu ainda vou conseguir sobreviver. Daí chega o profeta e diz assim: põe em ordem a sua casa, haja corretamente com o seu mundo interior, enquanto é tempo, porque ao longo do tempo virá prejuízo sobre todos. Vai demorar. Importante é eu estar bem. Quando Deus falou para o rei, põe em ordem a sua casa, se referia à vida interior daquele rei. Ele tinha um grave problema de orgulho e egocentrismo. O importante era ele. Mas quando Deus fala assim, põe em ordem a sua casa, ele também está se referindo à tua casa exterior, sabe? Porque, vamos pensar uma coisa. Ele tinha mais 15 anos de vida, certo? E se ele tivesse um filho nesse período, com quantos anos esse filho iria se tornar rei? Matemática. O filho que ele teve nesse período, ele se tornou rei com 12 anos de idade. 12 anos. Por quê? Porque Ezequias morreu e o seu filho Manassés reinou em seu lugar, com 12 anos de idade. Olha só a importância de colocar em ordem também a nossa casa exterior. Porque esse filho que ele teve nesse período foi uma desgraça. Ele era um grande rei. Profissionalmente, trazendo para os nossos tempos, ele era uma pessoa muito bem-sucedida, respeitado por todos, um conquistador, um líder, um administrador. Mas quando se referia à sua própria casa, ele era um desastre. Porque o maior empreendimento da vida dele, naquele período, seria preparar o menino para ser rei. O maior empreendimento não seria administrar os seus tesouros. O maior empreendimento não seria preparar o seu exército. O maior empreendimento não seria tornar aquela nação mais próspera. Mas o maior empreendimento que esse homem poderia fazer era educar aquela criança que ele teve nesse período para ser um homem de verdade. E o filho que ele teve, vamos ver como é que era o filho que ele teve? Segundo Reis, no capítulo 21. Segundo Reis, no capítulo 21. Todos encontraram? Diz assim. Segundo Reis,
capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares a Baal e fez um poste sagrado para Será, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Esse é o filho que ele teve nesse período. Os irmãos imaginam a quantidade de maldição que esse menino trouxe sobre aquela nação, porque ele adorava o exército dos céus. Os irmãos sabem o que é adorar o exército dos céus? É adorar os demônios. Ele adorava os demônios, os espíritos. Ele consultava médium, ele consultava feitiçaria. E a malignidade dele era tão grande que ele chegou a sacrificar o seu próprio filho. Que havia uma coisa com a qual o rei Ezequias deveria ter se preocupado. Seria o quê? Educar o seu próprio filho. A palavra de Deus diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Ele não conseguiu educar os seus filhos. Sabe o maior empreendimento da sua vida? Educar o seu filho. Talvez você diga: mas eu não tenho filho. Quando Deus concedeu mais 15 anos para Isaías, também ele não tinha. Mas se você quer educar, você tem que planejar antes. E cada jovem aqui deve entender que o seu filho, que virá, pode ser uma bênção e pode ser uma desgraça. E tudo vai depender de como você vai educar o seu filho, orientar o seu filho. Quando Deus falou para o rei: põe em ordem a sua casa, ele estava falando da casa interior, mas também estava falando da família daquele homem que precisava ser colocada em ordem, os parâmetros dentro daquela casa em ordem, para que quando viesse essa criança, ela aprendesse os caminhos do Senhor, ela aprendesse a andar com o Senhor, ela aprendesse a obedecer ao Senhor. E é interessante que esse menino começou a reinar com 12 anos, e 12 anos era a idade em que o menino judeu, ele já tinha pleno conhecimento dos textos sagrados. Os irmãos se lembram que Jesus, com 12 anos, ele foi até o templo discutir com os doutores. Era um rito de passagem e de comprometimento com Deus. E houve esses anos a mais de vida que Deus concedeu para o rei, houve mais essa falha. Porque o maior empreendimento que alguém pode fazer é na orientação dos seus filhos. A coisa foi tão terrível que a influência
de Manassés se estendeu pelas próximas gerações. Talvez nós não entendamos, nós que temos filhos, né? A Marilda tem filhos, a Bia, o Romildo. Às vezes nós não entendemos que existe uma responsabilidade de gerações nas nossas mãos. Os irmãos se lembram, o Israel falou de Abraão, né? Se Abraão errasse na educação de Isaac, e se Isaac errasse na educação de Jacó, os irmãos estão vendo? Quando Deus aparece na Bíblia, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, se você for egoísta, você vai pensar: o importante é enquanto eu estou vivo, o importante é enquanto eu estou aqui, o importante é eu ser feliz, é eu ser bem-sucedido, eu dar comida boa para o meu filho, dar um carro para ele, dar uma boa escola. Mas e os valores do reino de Deus, que precisam ser implantados ali, para que ele passe para os seus filhos também. Põe em ordem a sua casa, porque morrerás, não viverás. A gente às vezes pensa: nossa, que notícia terrível, né? Os irmãos sabiam que se eu chegasse para qualquer um dos irmãos e falasse assim: põe em ordem a sua casa porque morrerás, eu estaria falando o óbvio, né? Quem é que não vai morrer? Levante a mão, por favor. Hã? Põe em ordem a sua casa. Não sei quanto tempo que Deus te deu a mais, partindo do dia de hoje. Põe em ordem o seu mundo interior. Põe em ordem o lugar onde você mora, sua casa, o seu lar, sua família, os seus filhos, seu relacionamento com o pai, com a mãe, com a sociedade, porque houve uma implicação social também, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 33. 2 Crônicas, no capítulo 33. A partir do versículo 9, o que diz ali? Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Existe uma responsabilidade que é corporativa, que é do todo. Os irmãos sabiam que se eu ensinar aqui na igreja heresias e coisas erradas aos jovens aqui, eu poderei estar desencaminhando as próximas gerações? É um efeito cascata, meus irmãos. Manassés desencaminhou. O pai dele não educou, não ensinou nos caminhos do Senhor, e ele próprio, como rei, como líder, desencaminhou o resto. E quantas vezes nas igrejas surgem os malucos, porque foram mal ensinados, e sai daí um líder para lá, e sai dali outro líder para lá, e um que se diz profeta para lá, porque não aprendeu o caminho do Senhor,
e ele desencaminha uma geração porque marca a data da volta de Jesus, desencaminha outra geração porque ele ensina que não existe Trindade Santa, e desencaminha outra geração porque começa a falar do sono da alma, e desencaminha outra geração porque fica falando que salvos são apenas 144 mil, e desencaminha outra geração dizendo que o líder tal é o Elias que havia de vir, e a trombeta do Apocalipse, e desencaminha outra geração porque diz que é profeta e faz plágio de livros de terceiros e diz que aquilo lá é consagrado e inspirado. Os irmãos estão vendo a responsabilidade corporativa. Nós vivemos uma época cheia de seitas. Cheia de seitas. E sabe a origem dessas seitas? Grupos protestantes. Se você for lá para o mormonismo, você vai saber que teve um cara chamado José Smith, que era de uma igreja. Aprendeu errado, falou errado, disseminou, e agora a gente tem igrejas adorando aquele Deus dos Mormons em todo o mundo. Por um descaminho. Se você pegar Russell, era de uma igreja, deu origem aos Testemunhas de Jeová, que hoje são os russelitas, que não acreditam na divindade de Jesus. Ensinar corretamente. Porque tem uma história de um cara que ele era batista, né? O nome dele é Guilherme Miller. Ele era na verdade ele era um líder batista, da igreja batista, e ele se encantou com o livro de Daniel, começou a ler, daí pegou a maquininha calculadora dele, eu estou só ilustrando, começou a fazer conta, começou a marcar a volta de Jesus, e marcou a volta de Jesus, e daí todo mundo foi para o monte lá, se vestiu de branco, eles vendiam suas propriedades, porque Jesus ia voltar naquele dia tal, naquele ano. Era um crente. E daí Jesus não voltou. Que decepção, né? Desceram da montanha, muitos desanimaram, daí ele pegou e começou a calcular tudo de novo. Irmãos, Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora. Então qualquer imbecil que falar que sabe o dia e a hora, não passa de um imbecil, tá? O que aconteceu? Ele disse, eu errei em 1 ano. Daí continuou aquela pregação no meio batista. Daí ele, no ano seguinte, foi lá o grupo lá para esperar Jesus, né? E Jesus não veio, certo? Daí o William Miller, ele chegou na igreja, falou, perdão, errei, me perdoe. Se arrependeu do pecado dele, pediu, confessou, voltou para a igreja, se integrou à igreja. Entendeu? Graças a Deus, né? Hoje ele está lá com Jesus no céu, está salvo. Mas os irmãos conseguem entender o tamanho da desgraceira que esse cara fez? Por isso que é importante ensinar corretamente. Porque Manassés desencaminha uma geração inteira. Porque sempre vai ter um abobado que vai seguir ele. E daí surge líder daqui, líder de lá, e eles pegam e sistematizam isso. Os irmãos sabem o que aconteceu com Manassés? O Manassés, ele queimou o próprio filho, ele adorou os demônios, ele foi atrás de médium,
ele foi atrás de feitiçaria, ele causou o caos. E daí, num determinado momento, vamos ver o que aconteceu com ele? No versículo 10 do capítulo 33, diz assim: o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Na sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Aleluia, né? Alguém poderia dizer, o desgraçado ainda se converteu. Graças a Deus, né? Desgraçado significa que não tinha graça, né? Mas a graça de Deus o atingiu. Mas o que aconteceu com o povo que ele desencaminhou? Está no versículo 17. Vamos ler? O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Mas continuou na idolatria. Houve um sincretismo ali. E a desgraceira chegou num ponto que todos eles foram levados em cativeiro nas próximas gerações. Irmãos, põe em ordem a sua casa, o seu mundo interior. Põe em ordem a sua casa, o seu lar. Põe em ordem a sua casa também no que concerne ao povo de Deus. Existe um negócio por aí que é diabólico. Quer dizer assim, todos os caminhos são bons, por quê? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Cada um deve contentar-se com o nível de revelação que recebeu, porque no final todo mundo está querendo fazer o bem. Isso é diabólico. Se não for conforme as Escrituras, é o diabo falando. Sabe quem mais gosta de usar a Bíblia? Mais do que crente? É o diabo. Como é que o diabo tentou Jesus? Ele chegava para Jesus e dizia, até o nome de um programa famoso, né? Eu não sei como é que pegaram justamente as palavras do diabo para dar título ao programa, né? Mas o diabo chegava para Jesus e dizia, está escrito. Estava? Estava. Jesus olhava para o diabo e falava assim, mas também está escrito. E rebatia com as Escrituras. Porque ler a Bíblia como um doente mental, até o diabo lê. Mas ler na unção, no discernimento, na coerência de olhar os textos dentro do próprio contexto, por obra do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ela é que endireita os caminhos. Às vezes a pessoa é bem intencionada. Como foi Miller? Mas imagine o estrago realizado.
Olha a importância de nós nos firmarmos na palavra de Deus, né? Hoje Israel me falou uma coisa, eu fiquei pensando assim, né? Ele foi visitar um lugar, não vou dizer que lugar foi, mas ele disse assim, tem bastante gente lá, então o pastor não pode falar de forma mais profunda porque ninguém fica. Eu fiquei muito triste com isso. Porque o que a Bíblia nos ensina é falar na profundidade que o Espírito Santo dá. Palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quando eu era seminarista, quando a pregação era rasa, os colegas diziam, foi dar palha para o povo, hein? Em vez de dar alimento, foi dar palha. E o povo de Deus não pode viver de palha. Tem que viver na profundidade da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Que sem isso, jamais verão a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. Põe em ordem a sua vida. Põe em ordem a sua casa. É o maior empreendimento que você fará. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor disponibiliza as Escrituras para todos nós. Muito obrigado porque um dia Martinho Lutero encontrou o livro de Romanos e a leitura debaixo da orientação do Teu Espírito promoveu o maior avivamento dos nossos tempos. E hoje nós somos o resultado deste avivamento. Obrigado pela Tua palavra. E obrigado pelo Teu Espírito que ilumina a palavra. Pedimos que essa orientação do Teu Espírito esteja em cada coração. E que nós possamos aplicar a Tua palavra na nossa casa, seja na casa interior do nosso coração, seja na nossa residência, Senhor, seja na nossa casa maior, a igreja do Senhor, o povo do Senhor. Mas que em tudo nós possamos reconhecer a Sua soberania, a Sua graça e poder. Em nome de Jesus. Amém.